Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Segundo uma piedosa tradição, antes de instituir a Eucaristia, Jesus Cristo teria se apresentado à sua mãe a fim de pedir a sua licença, a fim de pedir o seu consentimento para sofrer os tremendos sofrimentos da paixão. Quando Nosso Senhor assumiu a natureza humana, Ele foi homem em todas as coisas, exceto no pecado. Se Nosso Senhor assumiu toda a nossa natureza humana, então Ele assumiu também a nossa afetividade. Ou seja, Nosso Senhor teve afetos. Ele sentiu alegria e tristeza, Ele sentiu amor, ódio ou repulsa, assim como Ele sentiu pena, Ele teve compaixão. Os seus afetos estavam todos subordinados à mais viva caridade, à caridade infinita do próprio Deus. E por isso mesmo, não nos resta dúvidas de que nenhum filho amou mais a sua mãe do que Nosso Senhor. Nenhum coração manifestou mais ternura, mais gratidão, mais delicadeza para com a própria mãe do que Nosso Senhor. Portanto, nada mais justo, nada mais conveniente do que Jesus Cristo se apresentar à sua mãe a fim de despedir-se dela antes de sofrer os tremendos sofrimentos da sua paixão. Porém, Nosso Senhor não apenas se despede, Ele também pede licença à sua mãe para sofrer os tremendos sofrimentos da paixão. É certo que a Santíssima Virgem não negaria essa licença, como ela não negou a sua participação no mistério da encarnação. A vontade de Nossa Senhora era uma só com a vontade do próprio Deus. Na verdade, a providência preparou, moldou, ciselou o coração de Nossa Senhora para que ela fosse o instrumento perfeito para receber a encarnação do Verbo e assim cooperar com a obra da redenção. Essa cooperação de Nossa Senhora no mistério da redenção manifesta com muita clareza a grande sabedoria de Deus na salvação do mundo. Afinal de contas, nós herdamos de Adão uma natureza humana ferida, muito inclinada ao orgulho. Se a graça não remediar a nossa natureza, se a graça não curar a nossa tendência é manchar todas as nossas ações com a mancha do orgulho. Esse orgulho está tão enraizado em nossa alma que mesmo as nossas obras sobrenaturais, mesmo as nossas virtudes, mesmo as nossas orações são marcadas com orgulho. Então as nossas intenções não são tão retas quanto nos parecem ser. As nossas virtudes não são tão firmes quanto aparentam. As boas obras que fazemos estão mescladas de amor próprio, em maior ou menor grau. Em resumo, mesmo quando nós combatemos o nosso orgulho,
o nosso combate se revela bastante frouxo. Isso porque o nosso orgulho resiste, ele não quer ser erradicado. O nosso velho Adão resiste, ele não quer ser substituído pelo novo homem, formado à imagem de Jesus Cristo, formado segundo o modelo do seu sagrado coração. Portanto, mesmo quando combatemos o nosso orgulho, nós combatemos com frouxidão, com hesitação. Nós combatemos o orgulho, mas cedemos em alguma medida aos seus caprichos. Por esse motivo que a providência quis se servir da Santíssima Virgem no plano da redenção. A cooperação de Nossa Senhora no plano da redenção é um dos maiores remédios da providência contra o nosso orgulho. Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo por meio da Santíssima Virgem. Ela deu o seu consentimento ao mistério da encarnação, na anunciação do anjo. Ela deu a sua licença ao mistério da paixão, quando Nosso Senhor se despediu dela antes de instituir a Eucaristia. Isso quer dizer que nós não podemos nos aproximar de Nosso Senhor diretamente. Nosso Senhor quis vir até nós por meio da Santíssima Virgem. E como nós não podemos agradá-lo com as nossas obras, que estão sempre manchadas de orgulho, em maior ou menor grau, nós nos obrigamos a renunciar ao nosso próprio espírito orgulhoso, a cada vez que nos aproximamos dele por meio de sua Mãe Santíssima. Nós nos obrigamos a renunciar ao nosso próprio espírito orgulhoso a cada vez que nos aproximamos dele por meio de sua Mãe Santíssima. Isso significa que existe uma lei na vida espiritual. Quanto mais uma alma faz a sua vida espiritual depender da Santíssima Virgem, mais essa alma se desapega de si mesma, mais ela desenraiza o orgulho, esperando receber a graça muito mais da bondade do coração de Nossa Senhora do que dos próprios méritos. Portanto, caros fiéis, a Santíssima Virgem, no plano da redenção, é um dos maiores remédios contra o nosso orgulho. Quanto mais nós dependemos de Nossa Senhora, menos nós nos apoiamos em nós mesmos. Quanto mais nós esperamos em Nossa Senhora, menos nós confiamos em nós mesmos. Quanto mais nós nos recomendamos a Nossa Senhora, menos nós nos comprazemos em nós mesmos. Se não houvesse a Santíssima Virgem intermediando a nossa união com o nosso Senhor, nós cairíamos facilmente na ilusão de acreditar que já somos bons o suficiente, que já fazemos o bastante, ou que já avançamos o bastante. Por outro lado, quando comparamos a nossa vida interior com o abismo de pureza, o abismo de humildade, o abismo de caridade, que é o coração de Nossa Senhora, quando comparamos a nossa vida interior com o coração de Nossa Senhora, nós nos envergonhamos da nossa vida espiritual. E assim, renunciamos mais facilmente ao nosso próprio espírito. Detestamos com mais prontidão o orgulho secreto das nossas boas obras. Desconfiamos mais vivamente de nós mesmos, das nossas aparentes boas intenções, submetendo assim toda a nossa vida interior à Santíssima Virgem.
Por esse motivo que uma das estratégias mais importantes do demônio é afastar-nos de Nossa Senhora. Enquanto estamos afastados de Nossa Senhora, estamos expostos a todos os perigos do nosso orgulho, da nossa fragilidade, da nossa malícia. Estamos expostos às seduções do espírito diabólico e às vaidades do mundo. Portanto, a devoção a Nossa Senhora não é uma escolha, é uma necessidade, a fim de garantir uma vitória mais eficaz contra o nosso orgulho e assim obter uma união mais profunda com nosso Senhor. E de que modo podemos cultivar essa devoção? O meio mais comum é a recitação do terço do Rosário. O terço do Rosário, caros fiéis, é uma das devoções mais praticadas, porém uma das mais mal compreendidas pelos católicos. Afinal de contas, o terço é sobretudo a contemplação dos mistérios da nossa redenção. Ele não consiste apenas na recitação de Pai Nosso e de Ave Maria. Ele consiste, sobretudo, na contemplação dos mistérios da nossa redenção. A recitação do Pai Nosso e da Ave Maria é como o corpo da oração, enquanto que a contemplação dos mistérios é como a alma. A razão pela qual muitos católicos não gostam de rezar o terço ou não tiram frutos da oração do terço, frequentemente se deve a um simples motivo. Esses católicos não sabem rezar o terço, porque não procuram contemplar os mistérios, apenas sabem repetir as orações. Pai Nosso, Ave Maria. E essa repetição lhes parece entediante e monótona. Porém, como contemplar os mistérios do Rosário, uma vez que eles são como a alma da oração? Podemos usar de um método simples, considerando cada mistério como a cena de um belo quadro, de uma bela pintura, e fixando a nossa imaginação nessa cena, considerando o estado de alma de Nosso Senhor ou de Nossa Senhora em cada mistério, considerando uma virtude específica em cada mistério, procurando extrair de cada mistério um maior afeto por aquela virtude, um maior desejo de praticar, de imitar aquela virtude. Por exemplo, no mistério da visitação, podemos considerar a diligência e a prontidão com que a Santíssima Virgem partiu para a casa de sua prima, Santa Isabel, não medindo esforços para servir a sua prima, mesmo que ela mesma carregasse em seu ventre o Verbo encarnado. Nós podemos considerar nesse mistério que a caridade não visa os próprios interesses, e sim os interesses do próprio Deus. Que a caridade nos torna operantes, que a caridade não mede sacrifícios, que uma alma movida pela caridade se esquece de si mesma. Seu único interesse é tornar Nosso Senhor mais conhecido e mais amado. Portanto, caros fiéis, à medida que nos acostumamos a contemplar os mistérios durante a recitação das dezenas do terço, nós compreenderemos que as Ave Maria que recitamos não passam
de uma súplica insistente para se obter a imitação daquela virtude contemplada, para se adquirir um maior afeto, um maior desejo de praticar aquela virtude contemplada. Porém, é possível que algumas almas desanimem na tentativa de contemplar os mistérios do rosário, percebendo que não conseguem compor a cena de cada mistério com auxílio da imaginação, ou então que não conseguem extrair nenhuma virtude ou nenhum fruto de cada mistério contemplado. Ora, não existe outra alternativa senão insistir, perseverar, porque aprender a contemplar os mistérios do rosário é como adquirir o hábito da meditação. Nós podemos ler muitos livros sobre meditação. No entanto, em última instância, nós só aprenderemos a meditar no dia em que fizermos o esforço de pôr em prática tudo o que tivermos lido. Em outras palavras, meditação é um hábito que se aprende meditando. É um hábito que se aprende na prática. Quem não tentar, quem não insistir, quem não perseverar, não conseguirá aprender. Num primeiro momento, se uma alma tiver muita dificuldade, ela pode fazer uma breve interrupção a cada mistério, antes de recitar o Pai Nosso, uma breve interrupção para contemplar o mistério, a fim de fixar melhor a sua atenção na virtude ou no fruto que pretende extrair daquele mistério. Porém, se já conseguimos contemplar enquanto recitamos a dezena, ou se preferimos fazer uma pausa antes de recitar o Pai Nosso e as Ave Maria da dezena, pouco importa. Não há como fugir da contemplação dos mistérios do rosário. Sem a contemplação, sem um mínimo de meditação, o rosário é como um corpo sem alma, uma oração incompleta. Todas as indulgências que a Igreja aplica à recitação do terço ou do rosário completo dependem da contemplação, pois sem um mínimo de contemplação, de meditação dos mistérios do rosário, nossa oração não passa de uma simples alternância de Pai Nosso e de Ave Maria. Não é essa a oração que a Santíssima Virgem nos entregou. Não é essa a oração que os santos praticaram assiduamente. O rosário, sem nenhuma meditação, sem nenhuma contemplação, é um corpo sem alma, que logo vai conduzir a nossa alma ao cansaço e, quem sabe, ao tédio, até desistirmos por completo dessa devoção. Então, se o terço do rosário é o meio mais comum para se cultivar a devoção à Nossa Senhora, é certo que o demônio tem um ódio muito particular à recitação do terço, e mais ainda à recitação do rosário completo. Nós já sabemos o quanto a devoção à Santíssima Virgem é um dos meios mais eficazes para combater o nosso orgulho. Portanto, o demônio teme o rosário, porque sabe da sua eficácia para interromper a sua tirania sobre a nossa alma. Além disso, o demônio sabe que algumas almas têm uma consciência bem formada. Algumas almas estão bem determinadas a cultivar a devoção à Nossa Senhora. E por isso o demônio sabe que não poderá afastar completamente essas almas da oração do terço. Sendo assim, com essas almas, o demônio muda de estratégia.
Ele usa da tentação, da procrastinação, seduzindo a alma a preferir algum entretenimento mais aprazível, deixando a oração do terço para depois, por último, no final do dia, na última hora do dia. A alma imagina a recitação do terço como uma oração longa e cansativa, e assim se permite alguns entretenimentos, algumas distrações antes do terço, sob a desculpa de que depois irá rezá-lo. Mas a nossa experiência confirma, caros fiéis, que nós nunca cedemos um pouco, porque à medida que o tempo passa, o tédio e a sensação de fadiga apenas aumentam, e assim, ou não rezamos o terço, ou rezamos já sob o efeito do sono e de muitas distrações. Na verdade, caros fiéis, enquanto uma alma estiver reservando o último momento do dia para rezar o terço, porque cedeu à assídia, à preguiça espiritual, enquanto uma alma estiver rezando o terço, sob o efeito do sono e das distrações, por culpa própria, o demônio obtém uma vitória sobre essa alma, mesmo sem afastá-la por completo da oração do terço. O motivo é muito simples. Quanto mais a contemplação dos mistérios estiver prejudicada, menos a oração do terço é eficaz. Quanto mais rezamos distraídos e entediados, menos fruto extraímos da oração por causa da falta de devoção, ou seja, de prontidão de espírito no serviço de Deus. Nós julgamos que conversamos com Nossa Senhora, mas agimos como quem fala com as paredes. Então, se estamos convencidos de que o terço é uma das orações mais importantes do nosso dia, tudo que é importante em nossa vida costuma ter hora marcada. A consulta ao médico tem hora marcada. A entrada no trabalho ou na escola tem hora marcada. A missa tem hora marcada. Apesar disso, nós nos convencemos, por uma grande ingenuidade nossa, de que seremos fiéis à oração do terço sem nunca ter determinado um horário para o terço. Ainda que esse horário possa sofrer variações durante a semana, de acordo com a rotina de cada pessoa ou de cada família. Então façamos-nos essa pergunta, caros fiéis: qual é o meu horário para rezar o terço? Se eu não tenho um, talvez isso explique por que eu não o rezo todos os dias. Ainda que o terço seja uma devoção das mais importantes de um católico, ainda assim, ele não deve ser a nossa única oração do dia. Muitas almas podem se consolar com a própria fidelidade ao terço diário, mas essa fidelidade não é uma razão para começar o dia sem oração e passar o dia sem oração. Nós não honramos devidamente a Santíssima Virgem apenas rezando o terço. O terço é um meio para imitar as suas virtudes, para aproximar a nossa vida da sua vida, e a vida de Nossa Senhora foi uma oração contínua. Não nos basta rezar o terço no final do dia e passar o dia esquecidos de Deus. Mas o que fazer
se temos dificuldades para encontrar um momento ou um local adequado para rezar o terço. Algumas almas, em razão dos seus deveres de Estado, não conseguem reservar um momento específico para rezar o terço. Nesse caso, se não podemos fazer o ótimo, façamos o que já for bom. Se não podemos fazer o ótimo, façamos o que já for bom. Se não podemos rezá-lo de uma só vez, podemos dividi-lo em duas partes. Se não podemos rezar de joelhos, podemos rezá-lo sentados ou de pé, porém sempre guardando a reverência e a atenção. De todo modo, caros fiéis, uma das marcas da caridade é que a caridade é inventiva, ou seja, o amor sempre encontra algum meio para amar. O amor sempre encontra um meio para doar-se. Quem ama sempre encontra algum meio para manifestar o seu amor. Se amamos a Santíssima Virgem, não nos faltarão ocasiões ao longo do dia para rezar o terço. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.